Guerreiros em Debate. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tem a bestia negra, seremos campeões e não se esqueçam. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília, começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e que nessa quarta-feira decepcionou a torcida que compareceu ao Mineirão. Uma partida bastante movimentada contra o Fluminense. O Cruzeiro saiu na frente com um gol do Rafael Silva. O Fluminense virou o marcador para 3-1, 2 gols do Diego Souza e depois o gol do Gustavo Scarpa. O Cruzeiro ainda teve forças para buscar o empate. Diminuiu no primeiro tempo novamente com o Rafael Silva. O De Arrascaeta fez o gol de empate no segundo tempo. E aí, mais uma penalidade para o Fluminense. O Fluminense já tinha marcado um gol de pênalti no primeiro tempo. E Diego Souza, mais uma vez, fez 4-3 para o Fluminense, colocando o Cruzeiro em situação complicada na Primeira Liga, né? O Cruzeiro ainda tem chance de classificação, mas passa a depender de uma combinação de resultados, inclusive dentro do próprio grupo, mas o Cruzeiro depende ainda também de ter que ser o segundo melhor, o primeiro melhor segundo colocado, ou ainda tem inclusive remotas chances, dependendo da combinação de resultados, de ser o líder do grupo A e passar sem depender dos resultados das outras chaves. A gente começa o programa deixando o abraço já tradicional à produção e à direção do programa, feitos pelos competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e também convidando os ouvintes a interagirem com a gente pelo Twitter utilizando a hashtag RádioGDG, né? Então você participa com a gente, por exemplo, aqui como já faz o Thiago Fonseca Jorge, botou aqui hashtag RádioGDG, era de manter o esquema do Mano, colocando só o Mino na lateral e o Romero na vaga do Williams, né? Lembrando que o Romero só vai poder estrear nesse sábado, não estava inscrito no bid. Foi inscrito ontem, mas não a tempo da partida contra o Fluminense. Então você faz como o Thiago, participa com a gente pelo Twitter, hashtag RádioGDG, no meio, no início, no final do seu recado, não importa a ordem, ou então pelo Facebook do Guerreiros dos Gramados, facebook.com/Guerreiros dos Gramados. A gente subiu um post aqui agora anunciando o nosso programa. Você deixa o seu recado logo abaixo, também participa, interage com a gente fazendo esse programa que é feito de torcedor para torcedor. A gente tem ainda, né, as enquetes que a gente comanda ao longo do nosso programa. A gente vai ficar com as enquetes abertas aqui até 5:10, mas vamos votando aí para participar com a gente, deixar a sua participação. A primeira pergunta é: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no jogo contra o Fluminense? 52% dando nota 4, 35% nota 7, 12% nota 0 e aquele 1% vagabundo deixando a sua nota 10. A segunda pergunta: você acha que o time evoluiu em relação ao jogo contra o Tupi? Para 56% sim, para 44% não. A terceira pergunta: você acha que o David dará certo no Cruzeiro? 41% dizendo que não, porque ele mostrou que é fraco. 33% dizendo que não, que é muita pressão. 25% dizendo que sim, só dá tempo. E 1% dizendo que sim, que ele está bem. E a quarta pergunta se você acha justo pedir a saída de David do Cruzeiro. A maioria, 33% até aqui, dizendo que não está cedo ainda. 32% na cola, enquete apertada, dizendo que sim, pois não deu padrão ao time. 18% que sim, que ele treina mal. E 17% dizendo que sim, porque ele não tem currículo. Vamos começar então o nosso programa falando de Cruzeiro e Fluminense, mas contemplando essa questão do David, né? Que a gente vê aí, que já foi a primeira participação do ouvinte falando, por exemplo, na manutenção do esquema do Mano Menezes, sugerindo uma escalação que o Cruzeiro ainda não tem como efetivar, pode efetivar. Por exemplo, a partir desse sábado contra o Cordiano, quando enfim o Romero vai ficar disponível. Do Cruzeiro do ano passado, o time base titular, foram duas saídas na verdade. O Cruzeiro perdeu o Williams, emprestou o Williams ao Corinthians,
e liberou o Ceará no lateral direito. O restante dos titulares base do período Mano Menezes segue no clube, segue fazendo normalmente a temporada. É a base do lado direito, né? O Cruzeiro tinha o lado direito formado pelo Ceará e o Williams como volante ali, atuando às vezes até como meia pela direita. É um setor que tem sido bastante complicado, o Mike tem sido bastante questionado. Ontem o Fabiano jogou, deu um belo passe pro gol do Rafael Silva, pro segundo gol do Rafael Silva, mas fez o pênalti, né? Naquela coisa de que bateu a bola na mão, a arbitragem no Brasil tem marcado pênalti. Eu até acho que foi pênalti desse critério, mas também teve mal na marcação. A defesa do Cruzeiro no geral não teve bem. Mas eu quero saber aqui dos meus parceiros de bancada que vão conduzir o debate aqui comigo. Vou começar com o Pedrinho aqui, o nosso grande Pedro Henrique. Primeiro, boa noite, falando do prazer que é poder debater com você mais uma vez. E eu quero saber, a partir dessa pergunta, o segredo para o Cruzeiro em 2016 era ter mantido o esquema do Mano Menezes, ou o momento é de uma ideia nova, ou também com as saídas do Ceará e do Williams era muito difícil manter aquele time em função de tantas mudanças pelo lado direito. Boa noite, Pedro. Boa noite, João. Boa noite, Sidney, Vander e os ouvintes da Rádio GDG. Bom, João, eu acredito que manter, né, a base da equipe do Mano Menezes ajudaria o técnico David a deixar um Cruzeiro mais consistente e compacto, né? O Cruzeiro hoje é um time que não é um time compacto hoje, né? Falta isso pro time do Cruzeiro, um equilíbrio entre a defesa e o ataque. Mas acontece que no início de trabalho, né, a gente ouve muito torcedor falar: o David tá aí, desde a época do Luxemburgo, né? Mas quem comandava o time era o Luxemburgo, quem comandava o time era o Mano Menezes, né? Agora o David pegou esse time do Cruzeiro para colocar a cara dele. Então ele optou, né, por fazer as mudanças agora no início do Campeonato Mineiro, que tem a oportunidade de começar a pré-temporada. E aí ele tem feito esses testes, né? E não tem conseguido repetir nem o time do Mano Menezes, nem o seu próprio time, que ele ainda está tentando encontrar, né? O Cruzeiro já tem 5 jogos e não conseguiu ainda repetir o time com o David. Então eu acho que é a escolha do David, né? Fazer esses testes durante o Campeonato Mineiro, só que eu gosto muito de citar o time do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, né? Com o Marcelo, porque 2013, 2014 foi um ano que eu aprendi muito com o Marcelo também, porque o Marcelo era, né, aqui, enquanto esteve no Cruzeiro, um treinador muito coerente, né? E aqui o Marcelo começou insistindo, né? Ele definiu o seu time, né? A formação do seu time era um 4-2-3-1 e orientou seus jogadores que quando tivessem a bola fosse um time ofensivo, e quando estivesse sem a bola, fosse um time que recomposse, né? Que todo mundo ajudasse na marcação, né? E essa era a condição para ser titular do Cruzeiro. Tanto que até o Dagoberto depois teve alguns problemas, né? E acabou sendo meio que afastado pelo Marcelo, porque ele não aceitava essa condição de ter que fazer a recomposição. Mas aí era um time que tinha esse 4-2-3-1 bem definido e a instrução de ser um time mais compacto, ofensiva e defensivamente, que é hoje algo que o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro não tem um esquema bem definido. O David gosta do seu 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-2 e aí vai tentando formar um time, né? Mas ainda sequer conseguiu repetir a escalação. Isso deixa o torcedor inseguro, isso deixa o torcedor impaciente. Mas se é a forma que o David escolheu para montar um Cruzeiro, que depois ele vai achar, né, vai acertar tudo e dar uma sequência, né? Vamos ter paciência aí com o David nesse sentido. Eu acho que passa, você fala da insegurança da torcida em relação, por exemplo, às mudanças, ao fato do David ainda não ter repetido uma escalação, passa pelo fato de que o Cruzeiro trouxe jogadores, né, pro elenco, são 8 reforços ao todo, que esses reforços, no geral, são jogadores pouco conhecidos no futebol brasileiro, então que a gente vai ter que ver jogando para poder entender como vão ser aproveitados.
né? E aí, eventualmente, um ou outro está ganhando as suas chances. O Sanches Minho, por exemplo, já conseguiu ganhar a titularidade. O Rafael Silva, a partir da lesão do William, também. Mas ainda tem gente para jogar, né? O Maciel ainda precisa jogar. O Romero mesmo, que está relacionado a partir de agora, inscrito no bid a partir de agora. Então, nesse momento, eu até acho que a avaliação na escalação é algo normal, que está acontecendo não só no Cruzeiro, como em outros clubes que estão trazendo aí novos jogadores e testando o seu espaço dentro, né, e o espaço desses jogadores dentro do seu time, dentro do seu elenco. Agora, quando a gente passa, por exemplo, aqui pelas nossas enquetes e vai vendo a avaliação, a gente nota que há critérios, né, para se questionar o trabalho do David bastante subjetivos, por exemplo, a inexperiência, por exemplo, um atestado de que ele seria um treinador fraco a partir de uma pequena experiência de avaliação do David enquanto treinador. A gente não vê esse tipo de avaliação, por exemplo, em relação ao Edgardo Balsa no São Paulo, né, que é um cara que já foi campeão de Libertadores, né, foi campeão da Libertadores pelo São Lourenço, mas, né, começa o ano muito mal, com o São Paulo sendo derrotado pelo Corinthians, passando pelo César Valerro na pré-Libertadores em dificuldade, sendo derrotado pelo The Strongest em casa na estreia da fase de grupo. É uma situação, se a gente imagina um treinador na condição do David, em seu primeiro trabalho treinando o São Paulo, ele também já estaria extremamente pressionado. Mas há dados objetivos também para se questionar o trabalho do David. Por exemplo, a gente pode verificar aqui a situação que é, né, mais que os resultados, embora a gente já tenha, por exemplo, o tropeço contra a URT, o empate contra o Criciúma, que é um time de Série B da estreia da Primeira Liga, e a própria derrota contra o Fluminense, né, colocando uma pulga atrás da orelha do torcedor. E aí eu quero saber do Wander Araújo, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados, também debatendo aqui com a gente. Sempre também um prazer poder conversar com você, Wander. Eu quero saber de você, especialmente a partir dessa segunda enquete que a gente fez para o torcedor. Pela primeira vez, a gente tem mantido essa enquete depois de cada jogo, né, ao longo do nosso programa. A maioria dos torcedores está dizendo que o time evoluiu em relação ao jogo anterior. 56% estão dizendo que sim, 44% estão dizendo que não. Para você, o Cruzeiro evoluiu? E se ele evoluiu, por que a vitória não veio contra o Fluminense nessa quarta-feira? Boa noite, meu cara. Salve, salve, amigo. Salve, salve. Boa noite, João. Boa noite, Sidney. Boa noite, Pelim. João, o time evoluiu sim. O time mudou. A forma de ataque melhorou. O time passou a fazer 1-2 no ataque. Só que o David ainda não conseguiu acertar a defesa do time do Cruzeiro. Ficou um buraco no meio de campo. E isso ficou claro. Eu que estava presente ontem no Gigante da Pampulha e assisti em casa o VT do jogo, pude perceber que o meio de campo está com um buraco imenso. Então aquela rapidez, aquele toque de bola que sempre foi tradição dos times do Cruzeiro, ele está acontecendo do meio para frente, mas ele não tem um time compacto. O time do Cruzeiro ele precisa ser mais compacto. O futebol moderno hoje ele depende de compactação. Por que no segundo tempo nós não conseguimos uma efetividade maior no ataque? Porque o Eduardo Batista ele conseguiu fechar o time do Fluminense, compactar o meio de campo com a defesa, jogar atrás da linha da bola para poder não sofrer tanta pressão do time cruzeirense. O David ele não enxergou isso ainda. Respeito a opinião dos torcedores, tem muita gente que está pedindo a cabeça do David, tem muita gente que está pedindo a paciência, só que o David, não sei se é pela falta de maturidade futebolisticamente falando como treinador, ele ainda não assimilou ter a visão de jogo e fazer a mudança de jogo no decorrer da partida. Às vezes ele consegue colocar um jogador como ele colocou o Elber em algumas partidas, e o Elber fez a diferença, mas ele não conseguiu fazer a leitura ainda para poder conseguir fechar o meio de campo, para ele poder conseguir acertar a defesa. Ele ainda não tem esse domínio. Não vou falar para poder ter paciência, porque a gente não tem que ter paciência mais não, João. Desculpa, mas no meu entendimento o Cruzeiro vive de pressão.
A gente vive de conquistas, a gente vive de vitórias. O Cruzeiro, ele precisa que o cara chegue e mostre serviço. Eu já pedi aqui, eu falei na outra participação aqui na rádio, que eu falo, vamos deixar o David trabalhar, vamos deixar desenvolver. Só que ele não está conseguindo, no meu entendimento, ele não está conseguindo mostrar o resultado que a gente precisa. Por quê? Esse tipo de resultado que a gente teve ontem, a gente estava tendo ano passado e não mudou nada. Então, ao meu ver, o time não cresceu com relação ao futebol do ano passado, porque a base do time ela foi mantida, foram poucas substituições, e essas substituições elas não vieram para poder somar. O time não está diferente, o time está jogando, não está jogando com sobra e não está jogando para você falar assim, o futebol do Cruzeiro está me encantando, o futebol do Cruzeiro mudou. Não mudou. O futebol do Cruzeiro continua ridículo, como foi em 2015, continua fraco com relação ao potencial que nós temos, e sinceridade, o torcedor que fala assim, eu sou mais torcedor porque eu vou no estádio, ou eu sou menos torcedor porque eu não vou no estádio porque eu estou fazendo protesto. Protesto ele tem que ser feito na arquibancada. Se você não vai no estádio é porque só vai nas boas. Na boa, tem que ir todo jogo, tem que vestir a camisa e apoiar o time dentro de campo. É opinião minha. Podem me cornetar, podem me xingar, mas é opinião minha, respeito a opinião das outras pessoas, mas tem que ir a campo. A diferença é que o torcedor faz em campo. Não adianta eu ficar no Twitter esbravejando o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, que eu sou isso ou que eu sou aquilo outro, ficar nos grupos do WhatsApp brincando, conversando, mostrando de entendimento de esquema tático, de postura de jogador, e não torcer. A torcida faz a diferença no campo. O jogador não escuta grito no Twitter não, meu amigo. O jogador não escuta grito no Facebook não. A pilha que a gente põe é dentro de campo. Foi a diferença que a gente fez a partir do jogo contra o Santos do ano passado, e muita gente não entendeu isso ainda. Se quer cobrar, vai a campo poder cobrar, porque o ingresso tá barato, tá? R$15 não faz diferença pra ninguém não, tá? Você, João. Eu acho que boa parte, né, dessa cobrança tem fundamento a partir da necessidade que o Cruzeiro tem de mostrar um bom futebol, né? Até porque a temporada já está em nível decisivo. A gente volta para o Campeonato Mineiro, volta a ter aí um período de disputas em que a gente não tem grandes jogos, né? E grande pressão. O Cruzeiro enfrenta o Tricordiano nesse sábado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas numa partida que não tem grande pressão, a não ser o fato de que o Cruzeiro tem que vencer, né, para não ter nenhum tipo de nova pressão, para não aumentar esse caldeirão da pressão que o Cruzeiro está passando. Mas a gente tem que perceber que quando se perde para o Fluminense na Primeira Liga, nessa altura da temporada, se coloca em dificuldade na principal competição do primeiro semestre, né? Tem a Copa do Brasil, é verdade, mas em níveis ainda preliminares, nas primeiras fases, e ainda não chegamos na Copa do Brasil, a gente passa a ter uma pulga atrás da orelha, e só vai passar a ter um teste nesse nível mais uma vez, quando enfrentar o Atlético Paranaense na rodada decisiva da Primeira Liga. Isso se existir uma combinação de resultados que permita ao Cruzeiro ainda estar brigando pela classificação. Se não tiver, aí a expectativa vai ser de jogo esvaziado, se bobear o Cruzeiro vai jogar com o time reserva e esse tipo de situação, mas é um duelo que vai ser importante somente se o Cruzeiro ainda tiver chance de classificação em relação à Primeira Liga, né? Já o Mineiro, a gente volta falando disso, o Cruzeiro tem aí uma série de jogos mais tranquilos, digamos assim, não tem sido assim, mas mais tranquilos para poder encontrar um padrão de jogo ou aumentar a pressão caso o time não siga não fazendo boas apresentações. O Daniel aqui está dizendo que precisamos do Romero fazendo dupla com o Cabral e o meio e ataque ofensivos, mas fechando para não tomar tantos contra-ataques. O Wanderson Lima dizendo que está na escuta do programa. O Daniel dizendo ainda que Romero, Cabral, Pisano, o Elber, Alisson, Rafael Silva, o Bigode. Mas essa galera do meio campo tem que recompor, né? Falando da qualidade da linha de frente do Cruzeiro, mas do compromisso que esses jogadores têm que ter com a marcação. O Armando Grossi deixa seu boa noite aqui para a Nação Celeste e dizendo que ficou evidente que o Cruzeiro necessita de reforço na defesa, laterais principalmente com urgência. Então, Pedrinho, a gente cai nesse papo, né? De que o Cruzeiro tem aí, na leitura, né, dos nossos ouvintes, principalmente, acho que é algo que eu concordo, teve na partida dessa quarta-feira bastante mérito ofensivo, mas
pecou no setor defensivo. Isso tem a ver com o esquema tático, tem a ver com a qualidade da defesa e principalmente, apesar de ter feito 4 gols, 2 gols foram de pênalti. O Fluminense teve uma atuação ofensiva ou o Cruzeiro teve uma atuação defensiva. Não, o Fluminense tão boa ou o Cruzeiro uma atuação defensiva tão catastrófica que explique tomar 4 gols dentro de casa, Pedro? Olha, João, eu acredito que o David, a partir do momento que o Cruzeiro demora para marcar, não foi o caso ontem, mas eu tenho observado isso, parece que ele fica meio afobado e ele manda o time atacar de forma que o Manuel e o Dedé, quando você vai olhar, eles estão no meio campo fazendo lançamento meio para os meios atacantes e, né, os atacantes do time, né? E aí, ontem teve um momento que eu observei no jogo que o Fluminense recuperou a bola, o Cruzeiro não tinha volante atrás da linha do meio campo, né? Então eu acho que, e até o David, né, ele não usa a palavra volante para se referir ao Henrique e ao Ariel. Ele fala que eles são meias, né? Bem para deixar claro que é um time ofensivo, mas aí, não sei se ele acredita na filosofia do a melhor defesa é o ataque, né? Mas acho que é um pouco radical demais. O Cruzeiro eu acho que peca muito, né, sob o comando do David defensivamente, né? O Cruzeiro tem problemas na lateral. O Fabrício ontem defensivamente foi um Deus nos acuda. O Fabiano teve muita dificuldade no setor defensivo, ele deu uma assistência no ataque, mas defensivamente não, né, deixou a desejar. O Fluminense tem jogadores, né, experientes, né, o Diego Souza, né, a lei do ex, né, aconteceu mais uma vez. O Diego Souza ontem fez uma boa partida, né, depois que eles conseguiram um empate no pênalti. Futebol tem isso, né, o Fluminense não estava bem na partida, nem ofensivamente nem defensivamente, e aí arrumaram um pênalti lá e cresceram, né, no jogo. Mas o Cruzeiro eu acho que carece, concordo com o torcedor que participou aí, carece de laterais, né. Hoje a gente vê que ter mandado o Ceará embora talvez tenha sido um pouco equivocado, porque era o melhor jogador que a gente tinha na posição, embora a gente entenda, né, a decisão do Cruzeiro. Mas tem isso, né? Tem o esquema, os jogadores, a postura também, acredito muito na postura dos jogadores, que eu acho que todo mundo tem que fazer um esforço, né? O futebol moderno hoje exige isso, né? E os jogadores, tanto de ataque, né, voltem para marcar e ajudar o seu time. E acho que o Cruzeiro também precisa de laterais com maior qualidade defensivamente, né? Isso também passa, né? De repente o time melhora na recomposição, as laterais não sofram tanto assim. E acho que o David também tem que rever essa afobação pelo ataque, né? Eu acho que fazer um time ofensivo não é só mandar todo mundo para frente e ver no que dá, né? Então, é isso aí, Pedro. Eu estava até dando uma checada aqui também, né? Acho que é importante quando a gente fala da situação dos laterais, essa lembrança do Ceará, que é uma situação que a gente discutiu, a diretoria teve um argumento, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Eu particularmente não concordo. O Ceará participou até aqui na temporada e é uma contabilidade que eu vou fazer, você corneta pra caramba nesse ponto aí, até porque eu acho que muita gente fala que o Ceará jogou só 21 jogos no ano passado, mas esquece que em vários jogos ele ficou no banco, né? Que foi a opção do treinador ele não jogar, e não era questão física. Até aqui o Curitiba fez 6 jogos na temporada, o Ceará participou de 4, e nos últimos 2 jogos o Ceará não jogou, porque foi poupado, porque exames mostraram, todo esse equipamento recente da medicina esportiva, que mostram a possibilidade de lesão, etc. O Curitiba, em função de serem compromissos menores pelo Campeonato Paranaense, preferiu não usar o Ceará nos últimos 2 jogos. Nos 4 jogos que ele atuou os 90 minutos, né? Então, até uma situação de poder manusear um atleta experiente como ele, como o Palmeiras faz com o Zé Roberto, por exemplo, isso tudo acho que foi um erro do Cruzeiro, né? Não ter mantido o Ceará, e essa conta sobre o Ceará a gente vai fazer. Mas eu comentei aqui sobre os desafios do Cruzeiro na temporada, e que agora a gente tem uma sequência de jogos fáceis, é mais ou menos, né? Eu não tô tão correto no que eu falei, porque o Cruzeiro pega o Tricordiano nesse final de semana, no outro final de semana enfrenta o América no Mineirão,
O América esse ano está na Série A, né? Fez um jogo ontem duro contra o Flamengo, que perdeu de 1-0, gol de pênalti. E aí na quarta-feira a gente vai enfrentar o Flamengo. Desculpa, o Flamengo. O Atlético Paranaense. Na quarta-feira, pós-América, que é outro adversário de primeira divisão, em duelo da Primeira Liga. Eu tô olhando as datas da Primeira Liga, porque como o Cruzeiro agora depende de resultados, o Cruzeiro, para chegar no seu último jogo, com chances de classificação, para a torcida poder comparecer, etc., ele depende de uma certa combinação. Os jogos se acontecem antes. O Atlético Paranaense enfrenta o Criciúma. Esse é um duelo do grupo do Cruzeiro em que não há resultado que elimina o Cruzeiro. Mas, por exemplo, uma vitória do Atlético Paranaense garante o Atlético Paranaense na primeira colocação do grupo. O Cruzeiro só passa a ter chance de ser o melhor segundo colocado, precisando vencer o Atlético Paranaense e torcendo para que o Fluminense não vença o Criciúma na última rodada. Fluminense e Criciúma acontece depois de Cruzeiro e Atlético Paranaense. Então, esse cálculo aqui, o Cruzeiro não sai morto da próxima rodada da Primeira Liga, não tem essa chance. Mas o grupo B vai ser resolvido, o jogo que interessa, no dia 6, no domingo, Grêmio e Internacional. Internacional e Grêmio, então, né? Se o Inter e Grêmio, se o Atlético Paranaense tiver vencido, por exemplo, Inter e Grêmio empatarem, o Cruzeiro está fora da Primeira Liga. Qualquer outro resultado, o Cruzeiro segue na competição. Aí a gente passa a ter Atlético Mineiro e América Mineiro no dia 2 de março. Se tiver vencedor nessa partida, o Atlético Paranaense tiver garantido a liderança, aliás, se o Atlético Mineiro vencer, é até bom para o Cruzeiro, ele chega a 3 pontos, o Cruzeiro passa a ter chances de ser o melhor segundo colocado com mais propriedade, mas vai depender de Flamengo e Figueirense. Figueirense tem 3 pontos, Figueirense não poderia chegar a 4 pontos. Nesse jogo, se o América vencer, ele chega a 6 pontos também, e aí o Cruzeiro teria, com o Flamengo com 6 pontos, dificuldade. Enfim, são contas um pouco complexas, mas para mostrar que existe uma certa dificuldade, mas não são resultados tão impossíveis assim. Mas a Primeira Liga, nesse momento, está escapando das mãos do Cruzeiro, que passa a depender dos rivais. Isso, Vander, de certa forma, né, o fato do Cruzeiro nessas próximas semanas, como eu adiantei, esses jogos serão antes do Cruzeiro. O torcedor vai ficar em frente à televisão, torcendo por determinados resultados, até uma vitória do Atlético Mineiro já eliminado, né, dentro dessa perspectiva. Aliás, já está eliminado mesmo, né, porque o Internacional e o Grêmio têm 4 pontos, o Atlético só pode ser o melhor segundo colocado no seu grupo com 3 pontos, está fora. Mas como o jogo vale pelo Campeonato Mineiro também, é provável que o Atlético Mineiro atue com titulares, com força máxima, para poder pontuar pelo Mineiro. Dentro dessa perspectiva de ter que ficar olhando tantos jogos, de ficar secando os adversários, você acha que isso pode, Vander, aumentar a pressão sobre o David, pode diminuir a pressão sobre o David, e dentro das leituras ainda que os ouvintes fizeram sobre o sistema defensivo do Cruzeiro, essa pressão, o que o David precisa nesse momento, tão pressionado já pela torcida, para poder responder? Manter esse ataque funcionando como no último jogo e se despreocupar da defesa, ou guarnecer ali atrás, garantindo vitórias nem que sejam por 1-0 contra o Tricordiano, mas para manter o cargo também? João, eu vou te responder com base em um vídeo que eu vi até do Rodrigo Coleone, que foi do blog aqui também, do Portal Guerreiro dos Gramados aqui, da Libertadores de 97. Em 97, o Cruzeiro perdeu as 3 primeiras partidas da Libertadores América. E as 3 seguintes ele fez um milagre, se recuperou, e todo mundo sabe da história, todo mundo sabe que como o Cruzeiro conquistou a Libertadores de 97. Todo treinador, para poder acertar o time, ele tem que acertar a defesa. E o David ainda não conseguiu acertar a defesa do Cruzeiro esse ano. Você saudosista, lembrando do Ceará, o Ceará, além de ser dono da lateral direita em todas as vezes que atuava na posição, ele era um líder, não só dentro de campo, mas fora de campo. Ele conduzia, com um trabalho psicológico, o elenco celeste, de modo a cada um dar o melhor de si dentro de campo. Nós estamos falando de jogador experiente. A gente não precisa de jogador experiente no elenco do Cruzeiro. A gente precisa de um líder, uma pessoa que chega, bata na mesa e chame a responsabilidade
e fala, toma vergonha na cara, joga a bola, você sabe fazer, resolve. Com relação à Primeira Liga, o Cruzeiro sim tem potencial para poder ganhar do Atlético Paranaense e ganhar bem, porque o Cruzeiro tem um reforço muito bom para essa partida. A zaga do Atlético Paranaense é composta por Paulo André e Thiago Heleno. Tá certo que são 2 ex, e a gente não tem ex-jogadores do Cruzeiro, e a gente não tem boas recordações como foi ontem com o Diego Souza. Mas é Paulo André e Thiago Heleno. Se o Cruzeiro não fizer gol em Paulo André e Thiago Heleno, sinceridade, eu acho que a cabeça do David tem que rolar nesse dia. Porque com essa zaga, com esse nível de futebol, é inadmissível o Cruzeiro não ter um bom desempenho. E, João, só mandando um abraço aqui para a galera dos grupos do Cruzeiro no WhatsApp e o pessoal que está comentando com a gente aqui com a hashtag Rádio GDG. O time vai crescer, isso eu não tenho dúvidas. Entretanto, quanto tempo que vai ser necessário para esse time mostrar resultado? Vai ser na partida contra o Atlético Paranaense? Vai ser no clássico? Vai ser no clássico contra o América? Então nós, torcedores, vamos dar tempo ao David para poder desenvolver o trabalho. A diretoria vai dar tempo para o David fazer um bom trabalho, porque já está pipocando na internet notícias de Abel Braga, de Cuca. Já tem gente sondando jogadores que já passaram aqui para poder vestir novamente a camisa do Cruzeiro. Então é importante não só o time jogar bem, mas mostrar que tem potencial para poder crescer durante o campeonato. A estratégia que o David adotou de armar o time ofensivamente, ela não deu resultado. Não deu resultado contra os times que jogaram fechados. Ontem, no primeiro tempo, sinceridade, foi para mim o melhor primeiro tempo de futebol que eu vi esse ano no Brasil. Um jogo aberto para os dois lados, um jogo seguro, mas é um jogo que pode acontecer do Cruzeiro ter feito uma goleada histórica no Fluminense, ou acontecer de tomar 4 gols em casa. E tomar 4 gols em casa para o Cruzeiro é inadmissível. É inoperante, é inexistente o time do Cruzeiro tomar 4 gols para Fluminense. Sinceridade, o Diego Souza tá mais gordo do que eu. O cara tá pesando 200 quilos. E o cara meter 3 gols no Cruzeiro? Pô, tá de sacanagem, tá de brincadeira comigo? Ô João, sinceridade, pro time do Cruzeiro se dar bem esse ano no Campeonato Brasileiro, eu não vou considerar a Primeira Liga mais, porque o resultado ontem foi pífio. Então, pra gente poder torcer pro time classificar como segundo colocado, dependendo de resultado de frangas, dependendo de resultado de Inter, de Grêmio, me desculpa, eu não vou torcer para poder classificar dessa forma. Eu prefiro que o time saia e entrose para poder jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, do que ter que ficar torcendo, sofrendo por causa de assistir jogo de franga. Para mim isso é inadmissível. Então, João, por favor, se eu estiver mais uma vez falando besteira aqui no programa, porque não é fácil pra gente também sair de casa numa quinta-feira à noite, deixar de assistir aula como nós fizemos, para poder vir aqui na rádio, participar do programa e ter que cornetar o time. Você me desculpa, eu não gosto de ter que cornetar o time, não. Meu time tá uma draga. O time tem que melhorar nas 2 laterais, o time tem que melhorar o meio de campo. Então, o David, eu tenho certeza que o David agora está escutando o nosso trabalho, porque ele acompanha a Rádio GDG. David, abre o olho, meu amigo. Querendo a sua vaga de treinador, tem muitos. Se você continuar com esse trabalho, pra mim, de pipoqueiro, colocando culpa em arbitragem, meu amigo, não vai dar certo. Isso aqui é Cruzeiro. Nós somos o tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, vai ficar de mimimi aí. Vamos trabalhar, rapaz. Coloca o time pra poder treinar. Se preciso for treinamento de manhã e de tarde, se preciso for o jogo em 7 Lagoas sábado, coloca o time treinando domingo de manhã. A galera ganha muito, os caras estão ganhando muito para poder ficar reclamando de treinamento. O sol tá quente para todo mundo. Coloca o pessoal então para poder bater inchado então para ver se vai ser melhor.
Vai contigo aí, João, que eu tô meio nervoso aqui, senão acabou batendo na mesa aqui hoje de novo. E o desabafo do Wander aqui é parecido com o Azul de Minas, que está dizendo que não existe padrão de jogo, o time está desorganizado taticamente, que não existe perspectiva de melhora e que as estreias estão acabando. Vale lembrar que o Fluminense e o seu técnico estavam questionados no Rio, que não é um time pronto e que o Cruzeiro sofreu. E que o Tite certa vez disse que o 4-2-4 é um erro de organização do 4-2-3-1 e o Cruzeiro tem feito isso, uma linha com 4, 2 volantes e mais 4 atacantes. Eu não acho que até a linha ofensiva do Cruzeiro na partida de ontem atuou muito bem. Ontem eu não acho que o David mexeu bem. É algo que até a gente tinha elogiado nas últimas partidas, né? Mas, por exemplo, a entrada do Elber foi muito boa, mas a partir disso a entrada do Pisano não fazia mais sentido, né? Porque são dois jogadores para cair pelo lado direito, né? O Pisano ficou um pouco perdido em campo. E aí entra aquela história, né, do torcida gritando, bota pisando e etc. E às vezes eu tô percebendo, eu tenho a impressão de que o David tá se preocupando demais em colocar o jogador que a torcida tá pedindo, etc. E técnico que vai nessa, numa boa torcida, às vezes tem umas ideias, como era a ideia de botar o Pisano. Se fosse para entrar o Pisano era antes do Elber, né, que não é uma leitura de jogo adequada. E em relação ao Cruzeiro sofrer, eu até falei isso com o Wander, eu acho que a defesa do Cruzeiro é evidente, quando você toma 4 gols, o comportamento não é o comportamento ideal, mas foram 2 gols de pênalti, o Fábio não precisou fazer nenhuma intervenção na partida, ao contrário do Cavalieri, que trabalhou um pouquinho mais, o Cruzeiro finalizou muito para fora também. O Cruzeiro, em termos de partida, é evidente, o que resolve o resultado do futebol é o gol, né? Mas o Cruzeiro teve mais posse de bola, teve controle das ações na partida, fez 2 pênaltis, né? Isso comprometeu defensivamente também, acabou sofrendo metade dos gols por causa disso, mas eu sou dos que viu evolução no time na partida de ontem, até gostei da atuação de ontem, daria ali nota 7 pro Cruzeiro. 7 é muito alto, talvez eu botasse o 4 ali, porque 7 está muito alto, mas uma nota 6, né, pro time, que pôde mostrar valor ofensivo e defensivamente se comportou muito mal, mas não achei essa desorganização toda, não achei que estava um bando em campo, achei pelo contrário que o time até sabia o que queria, se reagiu muito bem para um time que perdia para 3-1, mas aí veio mais um pênalti e acabou definindo a partida. O fato mais importante, né, é a gente poder entender também que essa partida era isolada ainda no primeiro semestre, né? Se é um jogo do Campeonato Brasileiro, a gente poderia ter aí... E aconteceu, o Cruzeiro tomou 3 gols do Vasco no Campeonato Brasileiro em 2013, quando foi campeão. Desculpa, 2013, 2014 o Vasco estava na segunda divisão. Em 2013, naquele 5-3, né? É uma partida... Pra mim foram jogos muito parecidos, inclusive. Só que o Cruzeiro não fez 5 gols. O Cruzeiro fez apenas 3 gols. O Fluminense com 4 gols conseguiu a vitória. Se o Cruzeiro, num universo de 5 jogos contra clubes da Série A, consegue ter um desempenho em termos de resultado melhor, isso a gente só vai saber com o tempo. Agora não dá pra saber e, claro, dá pra reclamar bastante, porque até a situação da Primeira Liga, que é uma competição que o Cruzeirense está olhando com carinho, lembrando das Sul-Minas, né? Se ela tá nessa situação, o Vânia tá falando aqui de torcer pro Atlético Mineiro, se eles empatarem com a América, é um resultado que já funciona pro Cruzeiro, mas se o Cruzeiro ainda tem chance de ser líder no seu grupo, dependendo de combinação de resultados também. Então, vamos com calma aí, a perspectiva de seguir na competição, de poder brigar por mais um título. Infelizmente o Cruzeiro não dependendo mais só dele. Tem uma corneta pro Wander aqui do John Seijas dizendo que ele falou que o torcedor que vai ao estádio e o outro sobre o estádio que vai, o torcedor que vai ao estádio que não vai. Ele tá falando que ele é sócio, mora a 400 km de Belo Horizonte, que ele pode ajudar sendo sócio, e não acha que ele é mais torcedor porque vai ao estádio e ele não, que acha que é conversa fiada. John, eu acho que o Wander talvez tenha até expressado alguma situação mais contundente nesse sentido, mas eu não entendo a fala dele assim não, eu entendo justamente a fala de eu sou um sócio na mesma condição que você, mas quando posso tento ir. E acaba que a gente tá mais longe, só vai realmente nos jogos mais importantes, nos jogos mais decisivos, mas contribui dessa forma. Mas eu acho que é uma cobrança principalmente quando a gente nota que com R$15 o ingresso, 20 mil pessoas no Mineirão, para um jogo da importância que tem, num contexto do Cruzeiro tendo poucos jogos relevantes nesse primeiro semestre, é decepcionante, né? Ontem a expectativa
certamente era de um público maior. O Guto está dizendo que o David tem que se preocupar com ambos, né? A gente perguntou sobre atacar ou prestar atenção na defesa e buscar um equilíbrio, pedindo uma recomposição eficiente e atacar com precisão. A Yasmin Fontes também falando dos dois, e se o trem não andar, tem que vazar rápido do Cruzeiro. Vamos falar do próximo compromisso, então. O Cruzeiro vai enfrentar o Tricordiano, né, de Três Corações em Sete Lagoas. Assim, eu sou um grande entusiasta de campeonato estadual. Eu acho que é um campeonato muito bacana. Infelizmente, jogar 15 jogos é um absurdo. O Cruzeiro tem que jogar 15 jogos no Campeonato Mineiro. Há 2 semanas, se eu não estou enganado, eu fiz um texto sugerindo que o Campeonato Mineiro tivesse regulamento da Primeira Liga, ou seja, 5 jogos para os grandes, com as equipes do interior se enfrentando numa fase preliminar, que pudesse preencher o calendário deles. E eu acho que seria muito bacana, né? Imagina, a gente tem esse ano, por exemplo, o Tricordiano e o Uberlândia no módulo 1, chegando ao módulo 1, se eles tivessem se enfrentado no ano passado em 2 duelos que valessem o direito de entrar na fase final do Campeonato Mineiro e de enfrentar Cruzeiro, Atlético Mineiro, América, as equipes principais do estado, né? Certamente estádio lotado em Uberlândia para poder ver a equipe da cidade brigar por esse direito. Em Três Corações, da mesma forma. Agora, é um campeonato cheio de jogos. Cruzeiro, eu não me lembro da última vez que o Cruzeiro foi a Três Corações. E aí o Cruzeiro não vai jogar em Três Corações, o estádio é vetado e o time vai jogar contra o Cruzeiro em Sete Lagoas. É deprimente que isso aconteça no campeonato. Era uma marca do Campeonato Carioca algum tempo atrás, né? Os times da cidade do Rio de Janeiro não jogarem nos seus estádios, Bangu, Madureira, e isso tem contaminado o Campeonato Mineiro nos últimos anos. Começou quando era semifinal, o estádio não é de semifinal, e agora para jogo de primeira fase. É deprimente que o Cruzeiro não vá a Três Corações enfrentar o Tricordiano. Pois bem, o Tricordiano é o 8º colocado na competição, tem 3 pontos, jogou só 2 partidas, né? O Tricordiano teve um compromisso adiado contra o Tombense. E nessas 2 partidas, o Tricordiano conseguiu 1 vitória e teve 1 derrota. A partida contra o Tombense, que foi adiada, da 3ª rodada e está remarcada para o dia 2 de março. Na segunda rodada, na última rodada, o Tricordiano foi derrotado pelo Boa Esporte em Varginha. A única vitória do Boa na competição por 2-1. Mas na estreia foi muito boa a estreia do Tricordiano. Eles venceram o Guarani de Divinópolis, que empatou com o Atlético Mineiro na última rodada, por 3-0. Pedrinho, é uma bomba pedir para falar sobre o Tricordiano, porque é uma equipe que ainda não jogou na TV, né? A gente tem o Campeonato Mineiro, o pay-per-view, só com jogos de Cruzeiro, Atlético Mineiro e América. A gente não pôde ver o Tricordiano jogar ainda, e é uma equipe desconhecida. A primeira vez no módulo 1, já teve o Atlético de Três Corações no módulo 1, que é uma equipe extinta, até deu origem, né, ao Tricordiano posteriormente. Mas vendo que é um adversário que chega do módulo 2, a situação do Cruzeiro, o fato que um jogo é em Sete Lagoas, dá pra dizer, e aí você pesado na pergunta, que é obrigação do Cruzeiro golear no sábado? Essa pergunta sua golear, eu não sei, não. Até porque o Cruzeiro, quando enfrenta equipes de menor porte, isso vem desde 2013, né? Tem encontrado bastante dificuldade, e com certeza a gente não conhece o Tricordiano, mas é uma equipe que com certeza vai enfrentar o Cruzeiro bem fechadinho ali em Sete Lagoas, né? É complicado pro Cruzeiro, acho que goleada não sei se vai acontecer, porque é um time que ainda o David tá tentando encontrar, e ontem mesmo o repórter perguntou para ele, antes do jogo contra o Fluminense, por que ele colocou o Arrascaeta como titular, qual que era o motivo. Aí ele disse, coloquei o Arrascaeta porque ele mereceu, né, fez um bom jogo passado e tal, né? E aquela coisa que você disse dele tentar agradar o torcedor, colocando o Pisani, e aí vai tentando encontrar o Cruzeiro, o Cruzeiro, né? Vai tentando formar esse time do Cruzeiro. Mas para um time que tem encontrado dificuldade em furar defesas mais fechadinhas e não ter ainda a opção da bola parada, né? Os escanteios do Cruzeiro têm sido muito mal cobrados. Ontem até que melhorou um pouquinho. Cobrança de falta também, a gente é um milagre, né? A gente está aí em busca de um camisa 10 para colocar a bola na rede em cobrança de falta, mas assim, não acredito que vai ser goleada, não. Acredito
Não é obrigação, também acho que não é obrigação de golear, porque a gente tem que considerar o nosso contexto agora, né? A gente tem que ganhar e ganhar jogando bem, né? Impondo o nosso futebol, não é impondo tendo domínio de posse de bola e controle do jogo, porque isso o Cruzeiro vem tendo desde do primeiro jogo do ano, né? O Cruzeiro domina, tem posse de bola, e se não fizer gol, se não ganhar o jogo, tem jeito, né? É aquela coisa toda. Agora eu acho que 2-0, né? Tentar aí. O David tem que encontrar uma saída para furar essas defesas mais fechadas. Eu acredito que o Tricordiano vai vir fechado para enfrentar o Cruzeiro. Tem a obrigação de golear? Acho que não. É a expectativa, inclusive porque os jogos que o Cruzeiro não foi bem, o Cruzeiro, né, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrentou adversários na defesa, só o Tombense foi um pouquinho mais ousado, né, e atacou mais o Cruzeiro. O Ednardo Cunha, acho que o David tem que pedir demissão, que tomar 4 gols de um time horrível daqueles, né, e falando em função de tomar 4 gols de um time horrível daqueles. O Azul de Minas está dizendo que o jogo foi aberto porque existiu desorganização das duas equipes. As várias chances surgiram de vários erros de posicionamento. Eu não lembro de várias chances do Fluminense. Com todo respeito aqui, fora os gols, o Fluminense, né, não ofereceu grandes riscos ao Cruzeiro. Ao contrário, o Cruzeiro teve mais presença ofensiva. Acho que o resultado é um resultado mentiroso. Agora, a atuação do Cruzeiro é boa a partir disso? Não, não é. Né, em função, especialmente, né, dos erros infantis na defesa, como os lances dos pênaltis, o Fábio falhando no quarto gol, o Fabiano, né, com a mão ali meio aberta no posicionamento, né, no cruzamento, os gols, a jogar, o passe pro Scarpa, a defesa muito mal posicionada, enfim, há mais motivos para críticas do que elogios. Mas daí a fala que foram várias chances, que era evidente que o Cruzeiro tomaria 4 gols numa partida como a de ontem, acho que o jogo estava longe de refletir algo do tipo. A Sara Marques dizendo que o programa tá top, a gente agradece pelo carinho. O Azul de Minas dizendo aí que será que com outro treinador mais preparado o Cruzeiro não estaria melhor? Ele acha que parece que sim. Flamengo com Muricy e o São Paulo com Balsa não acho tão melhor que o Cruzeiro, não. Não sei dizer, né, se isso aconteceria. E não sei dizer também se o Cruzeiro tem um elenco melhor do que o elenco do Flamengo e do que o elenco do São Paulo, né? Então a gente tem um pouco que... Quando a gente bota esse exercício contrafactual, como seria com outro, né? Agora, pra mim é um fato, né? Inclusive minha coluna não pôde sair hoje, mas vai sair amanhã. Eu trato sobre chamei de Inquisição do David, né? Porque era até evidente que essa pressão seria maior sobre um treinador inexperiente, mas a diferença de tratamento que existe um treinador que está começando no seu primeiro trabalho, sobre quem não tem, sobre quem não paira confiança, e um treinador consagrado como o Muricy, um treinador consagrado como o Balsa. Por mais que os times deles estejam atuando no nível do Cruzeiro, apresentando resultados ruins, né, talvez em certa medida até piores que os do Cruzeiro, né, há um respaldo em função de trabalhos anteriores. O David não tem isso, é natural que haja uma cobrança maior, mas isso gera também uma certa expectativa que não sei, não dá pra dizer que com outro treinador esse time estaria melhor, mantendo a tática do Mano, como muita gente gosta de dizer. Eu lembro principalmente que os piores jogos do Cruzeiro com o Mano Menezes foram contra adversários retrancados, né? O Cruzeiro carece de um meio armador, carece de um centroavante de mais qualidade, e há 2 anos sendo surpreendido, entre aspas, por Marcelinho Paraíba, por Diego Souza, por Nenê, jogadores que comandam o meio-campo de uma equipe. O Cruzeiro desde a saída do Everton Ribeiro e do Ricardo Goulart não tem esse jogador. O Wander está aqui nos bastidores falando sobre o Tricordiano, dizendo que foi ao jogo do Tricordiano contra o Guarani e que ele pode falar com um pouquinho mais de prioridade sobre a equipe do Tricordiano. Então eu passo a mesma pergunta do Pedrinho para você, ô Wander. Conhecendo um pouco mais do Tricordiano, é para o Cruzeiro uma obrigação golear nesse sábado ou vai ser um jogo difícil e o Cruzeiro terá dificuldades para conseguir a vitória? João, em qualquer situação é obrigação do Cruzeiro ganhar. Qualquer situação, dentro ou fora de casa. Eu já havia falado isso aqui outras vezes, mas com o futebol que o Cruzeiro está apresentando, vai passar dificuldade para jogar contra o Tricordiano, que é um time rápido. Tem jogadores que foram formados na base do Cruzeiro, dentre eles o Nilo, muito bom zagueiro, canhoto, habilidoso.
E o ataque do time de Três Corações, ele é muito rápido. É um ataque que, jogando pelas pontas, o time do Cruzeiro vai passar dificuldade. Haja visto que Fabrício está morto. O Fabiano, apesar de ser um zagueiro por formação, vem atuando bem na lateral. Até deu passe, você até comentou, muito bom pro gol do Rafael Silva. Muito belo passe pro gol do Rafael Silva. Mas o time do Tricodiano não é bobo, não. É o time que vai jogar fechado, vai jogar nos contra-ataques, que é a estratégia que os times do interior adotam para jogar com o Cruzeiro. E a tendência é o Cruzeiro passar dificuldade, porque é o enfoque que aconteceu durante o ano passado inteiro. Quando o Cruzeiro jogou contra times que jogavam muito fechado, passou dificuldade. E assim, isso vem se repetindo com o time do David. Se o time não tiver um toque de bola com o objetivo de fazer o gol, vai passar aperto, porque o time do Tricodiano vai jogar por 2 ou 3 bolas para poder matar o jogo. Com você, João. É um pouco um retrato do que é o Campeonato Mineiro, né? Especialmente nesse início, onde a gente não consegue dizer com muita clarividência qual equipe do interior vai brigar por uma vaga na semifinal, qual equipe vai ficar ali no meio da tabela e quais vão brigar pelo rebaixamento. Mas a gente tem aí, nesse sábado próximo, compromisso oficial do Cruzeiro, o duelo contra o Tricordiano, às 19h30, na Arena do Jacaré. A gente vai estar cobrindo aqui com pré-jogo, cobrindo também com tempo real no Twitter, no Facebook e, claro, pós-jogo. E todas as informações que forem saindo a gente vai lançando em colunas, em notícias, no nosso site, no Portal Guerreiro dos Gramados, feito de torcedor para torcedor. A gente está acompanhando aqui também a partida do Sada Cruzeiro, jogando contra o Funvic Taubaté pelo Sul-Americano de Vôlei. Mais uma semana que o Sada Cruzeiro tem aí o compromisso de jogar todo dia, visando a conquista de mais um título, dessa vez o Sul-Americano. A equipe estreou ontem, vencendo o Boêmios do Uruguai por 3-0. Sada Cruzeiro e Funvic Taubaté são os favoritos do grupo, devem ficar com as vagas nas semifinais. As equipes argentinas na outra chave fazendo também a classificação para as semifinais, mas vale aqui, né, até porque o confronto está sendo em Taubaté, né, no ginásio do Funvic, a competição vai ser em Taubaté. O duelo vale a liderança e a oportunidade de pegar eventualmente um segundo colocado. Aliás, é o segundo colocado da outra chave, eventualmente o adversário mais fraco entre os argentinos. Nesse momento a partida está 2-1 para o Sada Cruzeiro e 14-13 para o Funvic Taubaté no quarto set, caminhando aí, né, se seguir dessa forma para tie-break. Mas o Sada Cruzeiro chegou a estar perdendo de 13-8 e deu uma encostada bacana no placar. Vai caminhando aí para poder virar o set e vencer por 3-1. Se Deus quiser, a gente vai acompanhando aqui até o final do programa qualquer novidade. E por falar no Sada Cruzeiro, o Sada Cruzeiro B nessa semana derrotou o Uberlândia Gabarito por 3-2 e garantiu a sua classificação às quartas de final da Superliga B. A gente tem na Superliga B, além do Sada Cruzeiro B, a gente tem o Botafogo e o Flamengo tentando entrar na principal divisão do voleibol nacional. Para o Flamengo não dá mais. O Flamengo foi eliminado na primeira fase no grupo do Sada Cruzeiro. O Botafogo seguiu para as quartas de final. O desafio da equipe B do Cruzeiro na competição, então, é manter o adversário, no caso o Botafogo, fora da Superliga e o Cruzeiro como privilegiado, o único clube de futebol na primeira divisão do voleibol nacional. Nas quartas de final, o Sada Cruzeiro B vai enfrentar o São Bernardo, né? Adversário difícil, já disputou a Superliga A, né? E ficou em segundo lugar no grupo B, no grupo A da competição, atrás do Caramuru Castro do Paraná. E a gente tem aí a disputa das quartas de final, a Pancremer de Santa Catarina, SESI São Paulo B também, o SESI B, UPS Brasília, Botafogo e Uberlândia Gabarito, mais uma equipe mineira também, já que Minas tem ainda o Minas, o Montes Claros e a UFJF na primeira divisão, buscando chegar aí à primeira divisão, essas equipes que eu mencionei classificadas. Pedrinho, eu passo a bola agora para você já se despedir dos nossos ouvintes, deixar o nosso abraço
a nossa audiência. Os ouvintes estão interagindo aqui com a gente. O Pedro Paulo da Silva dizendo que, apesar de considerar o David um erro, como pode um time dar certo com Fabrício, Manuel, Henrique, Fabiano jogando essa bolinha safada, e dizendo ainda que o que fizeram com o Tricordiano é safadeza da Globo. O Elias Arbex, né, que é o estádio da cidade, foi reformado parcialmente, mas a Globo não quer ir lá. O Alan Ribeiro já fazendo a defesa do David, dizendo que o David tem apenas 5 jogos oficiais. O clube não está jogando bem, mas qual clube está? E que o momento é da diretoria esperar um pouco mais. Dentro disso, Pedrinho, eu passo a palavra para você, agradecendo mais uma vez por esse debate, pelo prazer de poder conversar com você mais uma vez sobre o Cruzeiro. E, claro, abrindo espaço para o seu palpite para Cruzeiro e Tricordiano e seu pitaco aí nessa questão de David, que tem agitado tanto a torcida. Para você, David precisa de tempo? Não precisa? Como deve ser a avaliação do treinador? Boa noite, mais uma vez obrigado pela participação. Bom, João, eu acho que a gente, né, do Guerreiro dos Gramados, quando a gente solta nossas publicações nas redes sociais, né, os nossos posts, que costumam sempre pedir paciência, né, aí pelo trabalho do David, a gente recebe muito elogio, né? A gente recebe também uma enxurrada de críticas, né? Porque o pessoal falou que a paciência já acabou e aquela coisa toda, e não dá mais para ter David no comando do Cruzeiro. Mas eu quero dizer pro torcedor que é o seguinte, a gente que escreve aqui no Guerreiro dos Gramados, né? Que a gente que comenta aqui na rádio, a gente é torcedor também, né? A gente, quando tá assistindo o jogo do Cruzeiro, a gente vibra, a gente fica triste, né? A gente tem o lado do torcedor também, né? O lado do torcedor do comentarista, né? A gente assiste o jogo, fica pé da vida, né? Ontem tava assistindo aí 1-0, fiquei empolgado, achei que o time, né, ia dar aquela melhorada, ia bater o Fluminense bem. Aí o Fluminense virou para 3-1, sentei na cadeira e esperei pelo pior mesmo, né? Falei, nossa senhora, nós vamos tomar mais gol aqui e o negócio vai ficar feio, né? Aí o Cruzeiro empatou, velho. Nossa senhora, eu gritei. Nossa, fiz um barulho aqui no apartamento danado. Fiquei confiante que o time ia virar o jogo, mas aí veio o balde de água fria. Diego Souza acabou, né, fazendo o gol da vitória. Aí, mas sobre o David, eu concordo com o Roger, né? Eu acho que ele disse que foi a melhor partida que ele viu na temporada até agora, né? Concordo com ele. Foi um jogo bem aberto, né? O Cruzeiro. O Roger continua acompanhando o Cruzeiro, dá pra ver nos comentários dele, né? Bem consciente de todas as alterações do David e tudo mais. Ele acha que, concordo com ele, que é equivocado demitir o David agora, por tudo isso que a gente comentou aqui hoje, pelos 5 jogos que ele tem, porque também a gente precisa analisar que é o início de um trabalho, que ontem houve evolução ofensiva, né? Apesar de que defensivamente continuamos em declínio. O Cruzeiro ainda está reformulando seu elenco, né? Gabriel Xavier saiu, Vinícius também, Douglas Groli, outro também que foi para Ponte Preta, e analisar também os outros clubes brasileiros, né? São Paulo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Grêmio, Internacional e o próprio Atlético Mineiro, que também não estão jogando essa bola toda não, e estão encontrando muitas dificuldades aí contra as equipes de menor expressão, né? A gente entende a impaciência do torcedor, porque hoje eu estava conversando com o Pedro Henrique Renda, meu parceiro, meu xará, a gente estava conversando e ele usou a palavra insegurança, né, para definir o trabalho do David. Segurança que ele é inexperiente, não conseguiu repetir o time ainda. A posição dos jogadores também, parece que ele não entende muito, né? Alisson na direita, né? Insiste algumas coisas ali que a gente não entende ainda. E ele às vezes me lembra o Luxemburgo também, né? Lá, o time tomando de 3 ontem, ele lá sentado no banco, com aquela cara de espanto. Enquanto o Mano Menezes, a gente tinha saudade, né? Ficava gritando o jogo inteiro, está ganhando, está tendo, e passando, todo tava lá gritando e orientando os jogadores, né? A gente não quer um novo Luxemburgo não, hein, David? Pelo amor de Deus. Mas agradeço novamente, sempre um prazer participar da Rádio GTG, né? Agradecer quem ouviu aí, mandar um abraço especial pro Daniel, pro Rafael César, pro Pedro Henrique Renda, que eu acabei de citar, os companheiros aí de Guerreiro de Gramado, João, Sidney, Vander, produção do Paulo Costa. Meu palpite 2-0 pro Cruzeiro em cima do Tricordiano, né? Continuar aí sempre evoluindo. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, Pedrinho, um prazer mais uma vez. E passo a palavra agora também pro meu parceiro Vander Araújo, também um prazer, Vander. E claro,
seus comentários finais aí, especialmente sobre essa polêmica que é a questão do David atualmente no clube, e claro, também o seu palpite sobre Cruzeiro e Tricordiano. Obrigado mais uma vez por engrandecer a nossa discussão. Passo a bola para você, para o seu abraço, sua despedida. Boa noite, meu cara. Como saudosista cruzeirense, vou chutar um placar aqui, vou chutar 2-1 pro Cruzeiro. Jogo conturbado lá em Sete Lagoas, que jogar lá não é fácil. Só temos um freguês lá em Sete Lagoas que costuma tomar de 6 de vez em quando. E, pessoal, eu gostaria de mandar um abraço aqui para todos os grupos aqui do WhatsApp, o Cruzeiro, o Info Cruzeiro, a galera que está comentando com a gente aqui, interagindo com a gente via rádio, hashtag Rádio GDG. Agradecer mais uma vez ao João, ao Pedrinho, ao Sidney, que está na produção, ao Paulo, pela oportunidade de estar aqui podendo falar de torcedor para torcedor sobre o maior clube de Minas Gerais, sobre o tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil e um dos maiores clubes do mundo. Queria agradecer também, por mais que seja difícil ir ao estádio, mas agradecer e também me justificar aqui. Eu não falei que ninguém é mais torcedor do que ninguém, mas eu quis me expressar exemplificando que lugar de cornetar o time e de apoiar o time é no estádio. A gente tem que fazer diferença em campo. Sim, a gente pode orquestrar, organizar de forma a subir hashtag, de motivar o time, de incentivar, de fazer com que novas oportunidades ou novas menções cheguem aos jogadores, mas aonde que a gente faz a diferença? Em campo. O torcedor canta em campo. Quando a gente canta, você sabe quem sai gol. Então, torcida, vamos fazer diferença aonde a gente sabe que é mais forte, dentro do estádio. João, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus a todos. Um abraço e até a próxima oportunidade. É isso aí, Wander. Um abraço mais uma vez. A gente está fazendo hora aqui, também já passou um pouco do tempo, mas esperando aqui o final de Sada Cruzeiro e Taubaté. Nesse momento o Sada Cruzeiro virou o quarto set, está 22-20. Enquanto a gente vai para os recados finais aqui, a gente vai para o encaminhamento do final da partida, torcendo para não prorrogar muito aí, para a gente poder dar o resultado final com a vitória do Sada Cruzeiro. Se Deus quiser, está caminhando para isso. A gente vai para o resultado final das enquetes agora que a gente fez ao longo do programa. Começaram antes ainda de a gente ir para o ar, para os ouvintes já irem participando. Mas a primeira pergunta, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no jogo contra o Fluminense? Comente usando o hashtag RádioGDG. 52%, a grande maioria dizendo nota 4, 35% nota 7, 12% nota 0. E 1%, aquele 1% dando nota 10. Você acha que o time evoluiu em relação ao jogo contra o Tupi? 52% achando que sim, 48% dizendo que não. Você acha que o David dará certo no Cruzeiro? 42% que não, porque ele mostrou que é fraco. 32% que não, porque é muita pressão. Somado 74% de desconfiança, né? Ao passo que 26%, 25% dizendo que sim, só dá tempo. E 1% sim, ele tá bem. 26% apostando no trabalho do David. Quarta pergunta, você acha justo pedir a saída de David do Cruzeiro? 33% dizendo que não, está cedo ainda. 32% que sim, pois não deu padrão. 18% que sim, que ele treina, o treinador time, tá esquisito o texto aqui, que ele treina o time mal. E 17% dizendo que sim, porque ele não tem currículo. A gente está dando destaque ainda ao fato de que a partir de março tem programa novo estreando na rádio Guerreiros dos Gramados, o Guerreiros em Debate segue normalmente, às segundas-feiras, às 21 horas, tendo jogo na quarta-feira. A gente vem na quinta-feira, às 21 horas, para poder fazer o comentário dos jogos de quinta-feira também, mas março tem mais novidades, programa novo aí pra galera que curte o trabalho do Guerreiro dos Gramados. Eu lembro ainda que o Guerreiros em Debate ele é feito ao vivo
mas ele também é gravado. Então se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirodosgramados.com.br e aí você vai encontrar a gravação do programa de hoje ou a gravação de outros programas que a gente fez, por exemplo, a entrevista recente com o Bernardo Mota, coordenador do programa Sócio Futebol do Cruzeiro, ou então a entrevista do Bruno Vicentinho aqui com a gente também na pré-temporada. Muita coisa bacana você encontra na radio.guerreirodosgramados.com.br. Tem como também acompanhar nosso trabalho pelas redes sociais, no Twitter, @GdosGramados, ou então no facebook.com/guerreirodosgramados. O ideal é que seja nos dois. A gente está aqui ainda acompanhando o último set e está caminhando mesmo para o último set, o Sada Cruzeiro com o match point 24-22. Não lembro, a gente já estava esquecendo de um detalhe importante aqui também. A gente está tendo uma semana muito especial, né, no tênis, já que os dois atletas cruzeirenses que a gente tem no circuito, a gente sempre cornetando o Cruzeiro para apoiar, para botar o escudinho do Cruzeiro na camisa deles, o Marcelo Melo e o Bruno Soares estão jogando juntos o Rio Open nessa semana. Estrearam com vitória no Rio Open, jogam ainda nessa quinta-feira pelas quartas de final da competição, buscando uma vaga na grande decisão da competição, aliás, primeiro ainda para a semifinal, buscando mais um título. O Bruno, que vem de título no Australia Open, nas duplas e também nas duplas mistas, e o Marcelo Melo, que é o atual número 1 do mundo. As notícias não chegam de Taubaté, o match point segue aqui, muito provavelmente em função, né, de tempo técnico, a gente não tem cobertura, tá acompanhando só pelas redes sociais. O 24º ponto foi ace do Leal. Wander, quem vai fazer o ponto da vitória do Sada Cruzeiro aí? João, certeza que é o Leal. Certeza que é o Leal, vamos ver. Continuar acompanhando. Sada Cruzeiro vence 25-23 e o pessoal que está cobrindo nas redes sociais não coloca o autor do ponto da vitória. Bacana, mas a gente fica por aqui. Eu deixo o meu abraço, né, à nossa audiência. Agradeço mais uma vez por estarem participando com a gente e sigo convidando para seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados. Nossa torcida, nossa força. Sada Cruzeiro rumo a mais um título aí, a conquista do de vôlei. O Funvic Taubaté já viu e sentiu mais uma vez a qualidade dos guerreiros das quadras. Uma boa noite, não esqueça, sábado acompanhando com a gente em tempo real e tudo mais de Cruzeiro e Tricordiano. Uma boa vitória do Cruzeiro. O Wander falou de 6-1 em Sete Lagoas. Vou apostar num 6-1 aí, placar patenteado, mas para poder homenagear o estádio também. Boa noite, galera. Até a próxima segunda, 21 horas, com mais um Guerreiros em Debate. Até lá. Guerreiros em Debate.